Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, Gênesis 3, a partir do versículo 6 até o versículo 19. Gênesis 3, de 6 a 19. Diz assim a palavra de Deus: Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido que estava com ela, e ele o comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor, Deus, que caminhava pelo jardim, ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: Quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? O homem disse: Foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: O que foi que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais de rebanho e entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: Multiplicarei imensamente as suas dores de parto. Com dores você dará à luz filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Finalmente declarou ao homem: Visto que você deu ouvidos à voz da mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Hoje é a celebração da Páscoa, e todo mundo celebra a Páscoa. Todo mundo celebra a Páscoa. No Brasil, todo mundo celebra a Páscoa. Alguém foi no mercado hoje, gente? Eu não fui, mas a Nath foi. Disse que estava uma guerra campal. Disse que estava lotado e todo mundo comprando. E a gente foi comprar ovo de Páscoa de última hora. E aí ela disse que ela nem foi no mercado em si, foi na Cacau Show, que ficava fora do mercado. Disse que tinha fila para entrar na Cacau Show. E isso não é uma propaganda, eu não ganho nada da Cacau Show, apesar do naming rights que eles deviam me pagar, né? Mas eles não pagam. Eu sou muito mais velho que a Cacau Show. Ela contou que tinha uma pessoa lá, loja lotada, e uma pessoa falou: Já é Páscoa, não tem promoção ainda de ovo de Páscoa? Com esse tanto de demanda, vai ter promoção como, né? Todo mundo celebra a Páscoa. Todo mundo. É uma data alegre, uma data feliz. As escolas dão aí chocolate, né? Tem evento, brincadeira. Teve postagem dia de Páscoa do Corinthians, Feliz Páscoa, né? Só Feliz Páscoa. Um coelhinho e um chocolate, né? Só isso. E não deixa de ser, ainda que tenha sido contaminado, vamos dizer assim, por todas as vontades mercadológicas que existem, não deixa de ser uma data feliz e aguardada. E é um dos dias em que coisas boas são trazidas à memória. Pelo menos isso é positivo, não é um dia que celebra nada de ruim, mesmo aqueles que não celebram o verdadeiro motivo da Páscoa. Mas nós dizemos que celebramos a Páscoa pelos verdadeiros motivos. E quando alguém pergunta para nós, qual que é a razão da Páscoa, o que é a Páscoa? Rapidamente nós respondemos: a Páscoa é a celebração
da ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Está muito bem explicado. Mas alguém poderia fazer mais uma pergunta. E daí? E daí? E daí? Até porque nós não acreditamos que Jesus é o único que ressuscitou na história. A gente acredita em outras histórias de ressurreição na Bíblia. E não celebramos todas elas. Não fazemos uma festa pela ressurreição de Lázaro. Não celebramos todas as histórias de ressurreição. E daí? E você pode completar. E daí? Que agora nós não estamos mais condenados ao inferno. Que agora nós não estamos mais condenados à morte. Que agora nós sabemos que quando nos depararmos com Deus, porque todos os seres humanos se encontrarão face a face com Deus, nós receberemos dele, pelo mérito de Jesus Cristo, a vida eterna. E daí, isso é muito importante. A eternidade é muito mais importante, muito maior, muito mais ampla e muito mais extensa, infinitamente mais extensa do que o nosso tempo de vida aqui. Afinal de contas, essa é a definição de eternidade. É infinito. Mas então significa que a Páscoa traz reflexos apenas para a nossa esperança de não sucumbirmos à morte eterna. A nossa esperança de que quando a gente morrer, a gente vai estar num bom lugar, a gente vai estar numa boa convivência com os que morreram. É só isso. Não é só, é bastante coisa. Mas é só essa mensagem. E às vezes parece, e de novo eu trago esse tema como eu já trouxe alguns domingos atrás, parece de novo que a nossa boa notícia é uma boa notícia para a morte. A gente só tem uma boa notícia para quando morrer. Inclusive o episódio dos Simpsons que eu citei aqui 2 domingos atrás, o Maurício achou. Temporada 4, episódio 3, né, Maurício? Um negócio assim, né? Vocês podem assistir se quiser. Quando Deus fala para o Homer, quando ele pergunta qual o sentido da vida, ele fala, não posso te dizer, porque você vai descobrir quando morrer, né? Parece que é isso que a gente está falando para as pessoas. A vida só começa quando você morre. E essa vida aqui? Essa vida aqui a gente vai vivendo, do jeito que dá. E quando morrer, quem tiver lá o carimbinho, creu, céu. Quem tiver não creu, inferno. E acabou. É isso. É só isso. Vamos combinar que se for isso, não era para ter tanto mercado cheio hoje. Não era para ter tanta gente comprando ovo. Não era para ter tanta gente celebrando. Não era uma boa notícia assim para tanta gente. Se fosse só isso. Mas a questão é que a Páscoa, ela é a celebração da ressurreição. E a ressurreição é a palavra com a qual a Bíblia nos fala da vitória sobre a morte. E essa vitória sobre a morte não é a vitória apenas sobre a nossa morte física. Não é a vitória apenas sobre a nossa morte do decaimento do nosso corpo. O que a Bíblia nos ensina é que a vida que nós temos hoje, marcada pelo pecado, dificilmente poderia ser chamada de vida, se comparado com aquilo que Deus tem para nós. Nós não poderíamos chamar essa nossa vivência afastada de Deus de vida. Porque comparado com aquilo que Deus planejou, comparado com aquilo que Deus criou antes do pecado, não dá para chamar isso de vida. A verdade, meus irmãos, é que a gente precisa entender para que serve a ressurreição. E para que serve a ressurreição, a gente só vai entender de qual morte nós estamos sendo ressuscitados. De qual morte nós ressuscitamos? O texto que nós lemos aqui, Gênesis capítulo 3, é o texto que contém a história da maior tragédia da humanidade. O momento em que os seres humanos resolveram virar as costas para Deus. E dali para frente, todas as outras tragédias tiveram início. É o que a teologia cristã chama de pecado original, o primeiro pecado, ou a queda.
a queda, de um estado de comunhão plena com Deus para um estado de separação de Deus. E o pecado, ele traz alguns efeitos, como esse texto aqui mostra. E eu quero que nós juntos observemos aqui nesse texto 4 efeitos do pecado, que são o que nós chamamos as 4 mortes, ou as 4 alienações do pecado, as 4 separações do pecado. E ao entendermos essas mortes, nós entenderemos o poder da ressurreição. Entenderemos que a ressurreição começa agora. Na verdade, ela começou há 2000 anos. Mas a gente não está esperando morrer para ressuscitar, ainda que também morreremos e também ressuscitaremos em corpo. Mas há uma vida ressurreta para vivermos agora. A primeira morte, a primeira alienação do pecado, é a nossa separação para com Deus. Aquilo que nós podemos chamar de morte espiritual. Você nota que você conhece bem o texto de Gênesis, deve ter notado que Deus fala para os primeiros seres humanos: o dia que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, nesse dia vocês morrerão. E aí eles comeram daquele fruto e não morreram naquele dia. Pelo contrário, viveram muitos anos, muito mais do que nós vamos viver. Viveram muitos anos ainda. O que acontece? Deus mentiu? E não é como se Deus tivesse dito: se você comer do fruto você vai morrer. Não, ele disse no dia. No dia. Era se a gente pensasse que eles iam comer do fruto e iam morrer ali alguns segundos, minutos, ou no máximo horas depois. Morreriam e acabou, naquele dia, naquele intervalo de 24 horas. Mas o que a gente vê nesse texto é que de fato eles morreram. Não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. Olha o que diz aí o versículo 8. Quando o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor Deus que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia ou na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Isso aqui não é uma cena de comunhão. Deus está andando no jardim e eles se escondem. Não parece que está tudo bem, certo? Não parece que está tudo bem. Se você está no shopping e alguém fala assim: olha lá fulano, você, opa, vamos sair daqui rápido antes que ele me veja. Não está tudo bem entre vocês, certo? Algo na comunhão foi quebrado. A primeira morte do pecado é a nossa separação para com Deus. Quem era Deus para os seres humanos antes do pecado? Quem era Deus? Deus era o Criador bondoso que fez todas as coisas e entregou como presente para os seres humanos. Deu o mundo para a humanidade. Já falou isso para a Patrícia, Paulinho? Eu te dou o mundo inteiro. Pois é, Deus deu o mundo para a humanidade. Ele entregou o mundo para a humanidade. É um Deus conhecido por ser um Deus de amor. É o Deus conhecido por dar aos seres humanos descanso. É o Deus conhecido por capacitar os seres humanos para um relacionamento um com o outro. E é o Deus que deu a cada um do casal o outro. Ao ponto de que o homem fica super feliz quando vê a mulher e fala: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela é parte de mim e eu sou parte dela. É aquele Criador todo-poderoso, bondoso e amoroso. É esse o relacionamento, é essa a comunhão, é esse o encontro da humanidade com Deus. Mas depois da queda, depois do pecado, Deus aparece e sem ter razão nenhuma, a não ser a culpa, estes seres humanos se escondem, denunciando a sua separação de Deus, denunciando que esse relacionamento foi quebrado. Esse relacionamento foi quebrado. O relacionamento entre a humanidade e Deus foi rompido. E isso é algo muito cruel. Isso é algo muito trágico.
Porque nós passamos por essa vida enxergando os nossos dias, enxergando o mundo inteiro, olhando, analisando cada coisa e buscando, a exemplo do pregador de Eclesiastes, qual é o sentido de todas as coisas. E nós não conseguimos encontrar. E não encontramos porque rompemos com Deus. Os existencialistas diziam, especialmente Sartre dizia, que o ser humano está condenado à liberdade. E ainda que ele quisesse dizer uma coisa diferente da que eu quero dizer aqui, eu concordo. Estamos separados de Deus. E essa nossa separação de Deus nos coloca num estado de liberdade desesperadora. Desesperadora. Eu me lembrei que essa semana me mandaram uma mensagem no Instagram dizendo assim: pastor, olha essa música do ponto de vista de Adão. Quem adivinha que música que era? Eu duvido que vocês adivinhem. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Eu não sabia o que eu ia pregar, nem é da nossa igreja, viu, gente? Não fica olhando aí para descobrir quem é, não. Eu nem conheço, na verdade. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Mas é isso, é um rompimento com um relacionamento de amor profundo que nos coloca num desespero e na solidão. O nosso relacionamento com Deus é rompido por causa do pecado. Mas como esse relacionamento é rompido? Quando os seres humanos tomam do fruto, entendendo que assim seriam como Deus, eles estão querendo abrir mão da necessidade de uma divindade. Eles estão querendo abrir mão de um relacionamento com a divindade. Eu não preciso de Deus, eu sou Deus. E assim proclamam a sua independência e assim morrem. É como aquela parábola que Jesus conta do filho pródigo. Chega até o pai e diz: me dá tudo de herança. O que ele está dizendo? Você morreu para mim. Herança é algo que a gente só tem quando o pai morre. Estes seres humanos falam: eu quero mais do que Deus me deu, eu quero estar no lugar de Deus mesmo. Então eu quero tirar Deus do lugar dele. Então eu não preciso de Deus. Só que aí quando a gente se vê controlando o navio, bate o desespero. A liberdade desesperadora que a gente tem. Esse é o primeiro efeito. É a primeira morte. E é dela que decorrem todas as outras mortes. É dessa primeira morte que vêm as outras mortes. Porque a segunda morte é a morte que nós podemos chamar de existencial. Se a primeira morte, a morte espiritual, é a separação do ser humano para com Deus, a segunda morte é a separação do ser humano de si mesmo. Da pessoa separada de si mesmo. E nós temos alguns exemplos disso, mas o que eu acho que fica mais evidente nesse texto é o que está no versículo 7, quando fala: então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Isso aqui é a vergonha. A vergonha. A vergonha é uma grande testemunha da nossa separação de nós mesmos. A vergonha é um testemunho da separação de nós mesmos. Porque quando nós nos envergonhamos, e quando nós nos cobrimos, e quando nós criamos para nós mesmos vestes que ocultam algo de nós que nós não queremos que o outro veja, ao mesmo tempo que projetam algo de nós que nós permitimos que o outro veja, quando nós nos preocupamos em construir sobre nós mesmos imagens, porque nós não conseguimos mais lidar com a nossa imagem, isso é evidência da nossa separação existencial. E quanto tempo nós gastamos projetando imagens de nós? Quanto tempo nós gastamos esculpindo as nossas imagens diante dos outros? E isso vem, sim, da nossa separação de Deus.
Porque quando nós nos separamos de Deus, uma das coisas que nós perdemos é o referencial da nossa própria imagem. Quem nós somos faz sentido, porque nós entendemos que somos imagem de Deus. Mas se nos distanciamos de Deus, perdemos o sentido do nosso próprio ser, perdemos o sentido da nossa própria existência. E entramos em pressões e crises profundas, que nos levam a estes conflitos interiores. Conflitos terríveis, que se expressam de tantas maneiras diferentes na adoecida sociedade em que nós vivemos, mas que sempre se expressaram de maneiras diversas. Ao não reconhecermos o sentido da nossa existência em Deus, começamos a ter dúvidas sobre quem somos ou quem deveríamos ser. Começamos a criar em nós mesmos a tentativa de fazer sentido. E isso também é desesperador. E é desesperador, queridos, porque a minha vergonha é, acima de tudo, diante de você. A minha vergonha é diante de você e a sua vergonha é diante de mim. Porque agora tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu entendo que eu sou, não é só o que eu penso que eu sou, mas é o que também você diz que eu sou. Não é? Quantos de nós não carregam cargas pesadíssimas de identidade? Porque em algum momento alguém colocou sobre você um outro título que não imagem de Deus. Colocou sobre você um outro carimbo que não a marca da cruz de Jesus Cristo. Essa é a nossa separação de quem nós de fato somos em Deus. E essa é a raiz das nossas angústias mais profundas, essa dissociação. E se você estiver dissociado só em dois, levanta sua mão para o céu e agradeça. Porque nós estamos partidos em milhares de faces. E nos esforçamos para fazer coerência disso tudo diante do outro, enquanto o outro nos dá sentença. E nós damos sentença para o outro. Não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Antes do pecado, os seres humanos encontravam em Deus o olhar de acolhimento, o olhar de reconhecimento, o olhar de correspondência. E nessa relação com Deus, não havia espaço para vergonha. Não havia motivo para vergonha. E nem entre um e outro. Imagina, queridos, a sensação de viver realmente seguro de que você está em relações onde você é reconhecido como é, o tempo todo. Não seria um alívio da alma? Mas não é assim a nossa vida. Marcados pelo pecado, nós vivemos a morte existencial. Mas há uma terceira morte nesse texto. E essa morte, nós podemos chamá-la de social ou comunitária. A morte comunitária. Essa é a morte dos nossos relacionamentos. Essa é a morte que se manifesta nas nossas relações e que é expressada nas diversas violências que cometemos uns com os outros. E esse texto deixa um bom espaço para isso. Primeiro, que ele demonstra esse tipo de divisão já na cobertura que um faz na relação com o outro, diante da face do outro. Mas no versículo 12, o homem diz: foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Já jogou ela para frente do ônibus. Passado mais um pouco, no versículo 16, Deus fala à mulher:
E veja, eu quero destacar isso, eu já fiz isso algumas vezes aqui, eu quero destacar mais uma vez. Esse texto não é uma maldição. Há duas maldições em todo esse texto que nós lemos. Uma para a serpente, no versículo 14, e uma para a terra, no versículo 17. Só. Os seres humanos não são amaldiçoados. Então, o que é esse versículo 16? Esse versículo 16 é uma afirmação de Deus do que aconteceria por causa do pecado. Ele diz à mulher: multiplicarei intensamente as suas dores de parto, com dores você dará à luz filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Essa tradução é a tradução da NVI 23 e traz o texto dizendo que o seu desejo será contra o seu marido, o que tem sido entendido pelos intérpretes desse texto atualmente como sendo a melhor tradução, melhor do que o seu desejo será para o seu marido. E é um motivo disso, eu vou falar rapidamente, nós não vamos nos deter muito tempo nisso, mas para a curiosidade dos irmãos, olha a próxima página, capítulo 4, versículo 7, Deus falando para Caim: se você fizer o bem e não se levantará, se porém não fizer, saiba, o pecado espreita a porta, ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Eu não gostei dessa tradução. Pega aí na outra tradução. O pecado está à porta, o seu desejo é contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Está assim no texto de alguém? O seu desejo é contra ti, não é? É exatamente a mesma palavra em hebraico. Elogiei a NVI 23 por traduzir direito o capítulo 3, mas o capítulo 4 tinha que ficar parecido, gente. Tinha que ficar igual. É a mesma estrutura, tá bom? É a mesma estrutura. Desejo contra domínio. É isso. Desejo de um lado, contra, e o domínio contra do outro lado. O que é essa morte? Veja, Deus tinha falado para os seres humanos: crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai sobre a terra. Dominai sobre a criação. Quem deveria dominar? Os seres humanos. Mas aqui acontece um fenômeno, que é o fenômeno da despersonalização do outro. O outro é transformado em alguém a ser dominado. Quando diz que o seu desejo será contra o seu marido, está dizendo que a mulher tentaria dominar o marido, submetê-lo ao desejo dela. E ele a dominará, significa que ele faria a mesma coisa. E quem está certo? Os dois estão errados. Os dois estão errados. Isso aqui não é bênção de Deus, isso aqui não é promessa de Deus, isso aqui não é mandamento de Deus, isso aqui é lamento pelo que ia acontecer. É lamento. Um estaria contra o outro, a mulher tentando dominar o homem tentando dominar a mulher. Mas veja, isso não é apenas na relação homem-mulher, isso é na relação de um ser humano para com o outro, porque isso vai acontecer no livro de Gênesis inteiro. É Caim matando Abel, porque não conseguia ser considerado alguém digno o suficiente se o irmão estava ali do lado. É Lameque tomando duas mulheres para si como se fossem coisas. E Lameque mesmo, depois matando duas pessoas, como se não fossem nada. E você vai desenvolvendo em todo o livro de Gênesis, e depois no Pentateuco inteiro, você vai ver esse tipo de coisa acontecendo. Um tentando dominar o outro, não só homens e mulheres. E é assim que se vive a vida no pecado. Um quer ser o que domina o outro. E nas estratégias de resistência entre um e o outro, alguns abrem mão de certas coisas para tentar garantir outras. Abre mão, às vezes, da vontade para garantir que não vai ser morto. Não é? Não é assim que acontece quando, por exemplo, um bandido chega com uma arma e fala: me passa aí seu carro. Você quer ter o seu carro, mas você faz uma conta. Eu quero ficar com o carro e morrer, ou eu quero ficar com a vida e dar o carro? Então deixa ele dominar-me, não deixando que eu exerça o meu domínio sobre essa coisa, e ele leva e eu pelo menos fico vivo. E nas relações é isso direto, às vezes de maneiras muito mais sutis, com estratégias muito mais sutis. Nós despersonalizamos o outro. Mesmo em relações de amor e de carinho, tantas e tantas vezes instrumentalizamos o nosso carinho para assim criar algum tipo de vantagem numa negociação futura.
numa estratégia de domínio. Olha o que eu te fiz, olha lá, olha como eu agi. Sério? Você vai fazer isso comigo depois de... E isso tudo porque nós perdemos a noção de quem Deus é. Como nós nos separamos de Deus, agora nós estamos largados nesse mundo e agora é quem domina e quem é dominado. Essa é a nossa disputa. Quem é gente e quem é coisa. E quem é gente quer ser gente sobre coisa. Então olha para a pessoa que é gente e você transforma ela em coisa para você ser gente sobre ela. Essa é a morte comunitária. Essa é a morte social. E a última morte é a morte cósmica. É a nossa relação com o cosmos, é a relação com a criação. Ela também aparece algumas vezes aqui. Uma delas é quando Deus fala para a serpente que haverá inimizade entre a serpente e a mulher, no versículo 15. Mas isso fica ainda mais claro quando Deus fala para o homem, a partir do versículo 17. Visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei que você não comesse. Maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque é pó, e ao pó voltará. Quando Deus cria os seres humanos e manda eles dominarem sobre a terra, não era para que houvesse uma exploração, mas é para que os seres humanos, com a criatividade, com a inteligência, exercessem uma ação benéfica no mundo. Transformassem o mundo num lugar de mais beleza ainda. É lindo olhar uma natureza intocada, mas também é lindo olhar um jardim bem cuidado. É lindo olhar uma árvore grande numa floresta, mas também é lindo olhar aquelas árvores que são podadas bonitinhas de um jeito que elas ficam lá redondinho, né? É lindo aquelas coisas. É lindo ver como nasce um bosque de um jeito incrível, mas também é lindo ver nas cidades como as árvores às vezes são organizadas de uma maneira que cria uma beleza. Tudo isso é muito lindo. E Deus nos coloca para dominar com esse tipo de vocação. Mas aí, porque nos separamos de Deus e agora a gente está largado no mundo e faz o que quiser no mundo, a gente começa a usar a natureza com um único fim. O fim de dominar para nosso próprio conforto, para nossa própria sobrevivência e eternidade. Inclusive, sobrevivência nesse sentido vai significar, às vezes, morte dos outros. Então, se eu puder produzir bastante aqui para mim e para os meus, ainda que morram lá distante, não tem problema, deixa que eles morram. E se eu conseguir transformar isso ainda em mais vantagens para mim, melhor. E se para isso eu precisar poluir alguma coisa, vou poluir. Para produzir algo na indústria, vou poluir. Mas e se você poluir, vai faltar água para aquela comunidade. Mas aí cada um com seus problemas. Muda de lá, procura outro rio. O que não falta nesse planeta é água. Vai para outro lugar. Não é? E a gente submete a criação aos nossos desejos mesquinhos. E a gente destrói a criação. Ao ponto que a palavra de Deus nos fala lá em Romanos, que a criação geme e espera a manifestação dos filhos de Deus. Essa é a morte cósmica. Entenderam que não dá muito para chamar de vida? Essa vida que a gente tem. Separados de Deus, separados de nós mesmos, separados do próximo, separados da criação. Mortos em 4 dimensões. Mas hoje não é dia de falar de morte. Hoje é dia de falar de ressurreição. E essa é a esperança que a ressurreição de Cristo nos traz. Porque quando Cristo se entrega por nós na cruz do Calvário, Ele resolve de uma vez por todas a primeira morte, que é a causa de todas as outras.
E agora nós não somos aqueles que olham para Deus e se escondem, e esconde a cara e foge de Deus. Nós vamos à sala do trono com oração, nós vamos a Deus com as nossas mãos sujas de pecado, confessamos os nossos pecados e Ele nos purifica. Nós vamos com as nossas lágrimas e Ele nos enxuga. Nós vamos com os nossos problemas e Ele nos acolhe. Nós lançamos sobre Ele as nossas ansiedades e Ele tem cuidado de nós. E nós sabemos disso porque sabemos que Ele tomou a iniciativa de acabar com a primeira morte. Ele tomou a iniciativa de acabar com a separação. Então agora nós não mais podemos dizer que estamos mortos espiritualmente. Não estamos. Nós estamos ressuscitados espiritualmente. Éramos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos ressuscitou. Então agora nós voltamos àquele tipo de mentalidade do Éden. Quem é Deus? E se Adão e Eva poderiam dizer antes do pecado, Deus é aquele que nos deu o mundo, nós podemos dizer, pela graça do Senhor, Ele é aquele que nos deu o Filho. Ele não deu só o mundo, Ele deu o Filho, e com Ele todas as coisas. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas nos céus e na terra. A cruz nos anuncia que não tem mais desavença com Deus. A cruz nos anuncia que Deus é um Deus de amor e graça. E que nós podemos ir na direção dele, e que nós podemos ir na sala do trono, e nós podemos correr e pular no colo dele como crianças desajuizadas. E o Rei Todo-Poderoso, severo nos seus desígnios, abre um sorriso e nos acolhe como seus filhos. Não existe mais morte espiritual para aqueles que creem em Jesus Cristo. Não estamos mais mortos, estamos ressuscitados. Nós celebramos a Páscoa porque celebramos que Deus nos ama. Hoje de manhã falamos sobre isso no nosso culto da ressurreição. Não sei se você lembra ou se você só lembra daquele pãozinho que estava uma delícia. Mas falamos que na cruz de Cristo nós conhecemos o Deus que ama. E isso amarra todas as outras suas características. Significa, meus queridos, que todos nós que aqui estamos, todos, não importa quem nós sejamos, não importa quais foram os nossos últimos atos ou os nossos atos antigos, não importa, todos nós temos uma porta aberta por Deus, chamada Jesus Cristo, através da qual nós podemos atravessar pela fé. E o Senhor não estará nos esperando com um chicote para nos punir. Ele está nos aguardando como o Pai no fim do caminho do filho pródigo, avistando o filho e encontrando o filho. Todos nós temos esse presente de Deus. Mas isso não é prometido apenas pela cruz de Jesus. É prometido também pela sua ressurreição. Porque Jesus está vivo, meus queridos. Nós não somos os filhos de Deus que Deus comprou entregando Jesus e falou assim, tá, vamos fazer uma troca então? Jesus, é 1 para bilhões. Vou ter que trocar. Meu filho unigênito por um monte de gente que eu vou adotar que nem me conhece. Mas eu vou perder Jesus para ficar com esses. Não é essa a história, não é isso. É Jesus indo até a morte, pagando o preço, vencendo a morte, pisando a morte e voltando para a casa do Pai com seus irmãos. E chegando para o Pai e falando, Pai, eu trouxe um monte de irmão para a sua casa. E o Pai nos abraçando. É Jesus vencendo a morte pela ressurreição, porque Ele não ficou no túmulo. Ele vai para a casa do Pai, cercado por nós. E Deus nos acolhe. Nós não estamos mortos nos nossos delitos e pecados mais.
Nós estamos vivificados pelo Espírito do ressurreto. Então agora cabe a outra pergunta. E daí? A primeira morte foi resolvida, e as outras 3 mortes agora? Pois bem, meus queridos, elas serão todas resolvidas naquele dia. Mas enquanto elas ainda não são resolvidas, nós, como filhos de Deus, anunciamos que elas também têm solução. Então nós começamos a buscar a nos entender em Deus. Nós buscamos viver um relacionamento com Deus que nos confira de fato uma identidade profunda e que nos molda nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, no nosso coração, na nossa mente, que vai nos amarrando inteiro nesse monte de pedacinho que a gente está quebrado e que vai nos costurando e nos fazendo de novo uns bonequinhos à imagem de Jesus. Mas nós também deixamos de conhecer os outros, como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, em 2 Coríntios, deixamos de conhecer os outros na carne e passamos a conhecer no Espírito. Deixamos de olhar para os outros julgando quem é bonito, quem é feio, quem é rico, quem é pobre, quem é preto, quem é branco. A gente olha para os outros com os olhos de Deus. Você está projetando várias imagens para mim. Eu não sei de tudo, eu não conheço ver para além, eu não consigo ver para além delas, mas eu quero dizer que pela fé e para além de todos esses galhos que você se veste, eu afirmo, você é a imagem de Deus. E isso para mim faz com que você tenha um valor infinito para mim. E por isso, queridos, nós vivemos ou devemos viver numa sociedade que quer dominar o próximo como servos. Enquanto todo mundo olha um para o outro apenas pelo título do seu cargo, apenas pelo aquilo que o coisifica, pelo seu gênero, pela sua raça, pela sua posição política, seja qual for o carimbo, nós olhamos uns para os outros dizendo, somos todos imagem de Deus. Somos sim todos pó, mas pó moldado por Deus. E sendo quem você for, eu não te julgo do ponto de vista da carne, mas eu afirmo do ponto de vista do Espírito, você é a imagem de Deus. É como a história da mulher samaritana, que fica diante de Jesus botando tantos obstáculos para não ser vista. Por que você fala comigo? Eu sou mulher, eu sou samaritana, você é judeu, você é homem. E Jesus fala, você quer saber o quanto eu sei de você? Eu sei muito mais. Eu sei que você teve 5 maridos e agora não tem mais. Eu sei que você vem sozinha aqui. Eu sei um monte de coisa sobre você. Mas eu sei também que de você dá para sair um rio de água viva que jorra para a eternidade. E isso você não sabe, mas eu sei. E tem muita gente que não sabe que é a imagem de Deus, mas a gente sabe. E a gente olha para essas pessoas quebradas, marcadas, estigmatizadas, e a gente fala, você não sabe, mas eu sei que você é a imagem de Deus. Porque coisa não tem vida, mas gente tem alma soprada por Deus mesmo. Você é a imagem de Deus. E assim também, usamos dos recursos do mundo para a glória de Deus, entendendo que se o outro tem direito à vida, já que ele é imagem de Deus, que eu não vou usar desse mundo como uma disputa para eu me dar bem contra o outro, que eu não vou ficar fazendo guerra nesse mundo para dominar estreitos por aí, que eu não vou querer vencer o outro na batalha pelos recursos, mas que eu vou viver uma vida de solidariedade, de partilha,
E uma vida que entende que nós devemos amar o próximo também no sentido temporal. A próxima geração. Que planeta que nós estamos deixando para a próxima geração? Vamos amar o próximo, o que vem depois. E a verdade, meus irmãos, é que a ressurreição de Jesus nos convida a uma ressurreição. Aqui está dita lá em 1 João capítulo 3. Abre sua Bíblia aí. 1 João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 14. E é assim que nós vamos viver e não vamos mais morrer. 1 João 3,14 diz: sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Qual é a marca de quem vive? Alguém pode dizer que são sinais vitais: pulsação, respiração, atividade cerebral. Fazem teste quando vão declarar a morte cerebral de alguém. Medem um monte de parâmetros. Mas do ponto de vista espiritual, o sinal vital é que nós amamos os nossos irmãos. Queridos, a vida ressurreta é uma vida de amor ao próximo. Porque ela anuncia que nós estamos reconciliados com Deus. E agora a gente não faz desse mundo o lugar em que a gente é Deus. A gente é tudo imagem de Deus e deve viver nesse tipo de relacionamento. Sendo assim, meus queridos, se nós queremos ter um compromisso com a ressurreição, e se nós queremos responder aquela pergunta para que servem os cristãos, nós podemos responder ela hoje. Os cristãos servem para lembrar um mundo morto do que é a vida. E nós fazemos isso amando os nossos irmãos e amando a todas as pessoas. Porque a Bíblia não fala para a gente amar só quem é crente. Ela fala para a gente amar até o inimigo. Se é para amar até o inimigo, não sobrou ninguém para a gente não amar. Vai ter que amar todo mundo. Vai ter que amar todo mundo. Então, meus irmãos, eu quero terminar essa mensagem com um desafio de que pela fé na ressurreição de Jesus, nós nos comprometamos com uma vida ressurreta. Em primeiro lugar, que todos tenhamos um relacionamento restaurado com Deus através de Jesus Cristo, pela fé. Crendo que a morte de Jesus é suficiente e que Deus então nos acolhe. Crendo que este Deus é o Deus criador de todas as coisas, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que o ressuscitou dos mortos. E assim com a certeza de que através de Jesus temos acesso a Ele. Mas não paramos aí. Continuamos. Domingo passado nós estávamos com a igreja bem cheia aqui. Tivemos que colocar uns bancos lá fora. Hoje de manhã nós estávamos com a igreja bem cheia aqui. Estava quase sentando um em cima do outro. Hoje estamos com a igreja cheia também agora à noite, apesar do feriado. Mas, meus irmãos, o fluxo do amor de Deus, ele não é esse só de reunir e empossar graça nesse lugar, não. Ele é de fluir daqui para fora. E nós temos um compromisso hoje de que este mundo morto veja o que é vida, saiba o que é vida, conheça o que é vida. E eles não vão entender o que é a vida reconciliada espiritualmente se não verem
que há alternativa para as outras mortes. Um compromisso de transbordar da graça para fora. Um compromisso de demonstrar a luz da ressurreição, meus queridos. Os mercados podem continuar cheios na Páscoa, mas que mais pessoas sejam cheias de vida na Páscoa. Mais do que mercados cheios e mais do que igrejas cheias, que sejamos cheios da vida de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, queridos. Eu quero chamar a banda já para estar aqui à frente. E você pode orar, falar com Deus, agradecendo pela vida e pela esperança que temos em Jesus Cristo. Porque o Senhor anunciou que todas essas outras mortes estão com os dias contados. E que o nosso relacionamento com Deus está restaurado em Jesus. Louve a Deus, agradeça a Deus. E se comprometa a ser uma testemunha da vida de Cristo. Senhor nosso Deus, Deus da vida, Deus dos vivos, Senhor, nós pedimos, ó Pai, que a ressurreição de Jesus Cristo, pela qual nós somos profundamente gratos, não seja apenas uma história animadora, mas seja a própria alma, o próprio Espírito do Senhor em nós. Que vivamos, ó Pai, uma vida resgatada da morte do pecado e que testemunha em todos os lugares que o Senhor não está contra nós, mas que nos reconcilia em Jesus e que pelo Cristo morto e ressurreto nós somos feitos irmãos e filhos de Deus. Que a ressurreição de Jesus, ó Pai, seja de fato o centro do nosso viver, porque é pela sua vida que nós enfrentamos cada dia, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos cantar essa música que fala da nossa vida pela ressurreição de Cristo. Deus enviou seu Filho amado para me salvar.
Amém. Jesus vive. Jesus ressuscitou. Feliz Páscoa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi morto e vive para sempre, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam com todos aqui, e com todos aqueles que já passaram da morte para a vida, espalhados que estejam pela face da terra, hoje, para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Os irmãos podem se assentar.